E aí, pessoal, tudo belezinha? Mister Darkness aqui novamente para outro react. Bora lá, bora lá. A Lacrolândia decidiu cancelar um dos animes mais hypados dos últimos tempos, um dos animes mais aclamados, que é realmente uma obra muito legal, muito bonitinha, só não acho que supera Fullmetal Alchemist, eu acho que... É, o Metal não tem como superar não, cara. Parece que superou lá no My Anime List, mas eu diria que é só porque tem menos episódios, sabe? Porque o Metal, conseguir manter aquela nota com aquele tanto de episódio, cara, é porque o negócio é maravilhoso mesmo, viu? Porque o negócio é incrível. Mas Frieren é maravilhoso. ultrapassar Fullmetal Alchemist no My Anime List é um pouco demais, mas que ainda assim é uma obra realmente muito legal, com uma proposta muito diferente, um ritmo diferente, um storytelling diferente. Enfim, uma obra muito interessante, começou a ser atacada aí pelos lacradores, porque, eu falo agora, eu antecipo, é um motivo muito besta. Quando que não é? Quando que não é um motivo besta, o cancelamento da Lacrolândia? De repente, eles pegaram uma bobagem aí pra falar que Frieren é fascista. Ah, é coisa de retardado mesmo. É coisa de retardado. E mais uma vez, qual a chance de uma acusação de fascismo partindo dos lacrolas ter fundamento? Quantas vezes vocês já viram isso acontecer? Não vai ser a primeira. Mais uma vez é uma bobagem, mas uma dessas que eu preciso trazer aqui pra vocês, que eu preciso compartilhar, porque vale a pena comentar esse tema. Então, se você quer entender como que os lacradores conseguiram associar Frieren com fascismo e por que isso é uma idiotice bizarra, com certeza você sabe que é, mas né, entender por que é, bom, já sabe, é só ficar comigo logo depois da vinheta. Eu criei um super-herói. Pois é, eu cansei de receber apenas histórias ruins e cheias de lacração da Marvel e da DC e decidi criar o meu próprio universo de quadrinhos junto com a Liga Nerdola. Por isso hoje eu venho apresentar pra vocês a Nerdola Comics. Esse é um projeto ambicioso que precisa da ajuda de toda a comunidade pra se tornar realidade. Então, se você quer fazer parte disso, dá uma olhada no link da descrição do vídeo e do comentário fixado pra descobrir como você pode nos apoiar. E esse aí que vocês estão vendo é o Dante, um super-herói brasileiro e libertário que em breve pode estar nas suas mãos pra você acompanhar. E saiba que além de ajudar, você ainda pode ganhar recompensas incríveis, como ter o seu nome nas páginas de agradecimento da HQ, ou até mesmo ter um personagem inspirado em uma foto sua, com o seu rostinho lindo. Então, para saber dos detalhes, basta acessar catarse.me/Dante e eternizar o seu nome nesse projeto. Eu tô contando com o seu apoio pra gente ultrapassar todas as metas. E agora que eu já dei o recado, bora voltar pro tema do vídeo. Então, quem fez um vídeo excelente, excepcional sobre esse tema, foi a queridíssima Gabi Xavier, que recentemente também foi vítima de uma injustiça terrível, também passou por uma espécie de cancelamento. Eu não vou entrar nesse tema em respeito à própria. Eu sei que muitos que estão assistindo o vídeo aí tão louco pra falar bobagem. Eu vou pedir um voto de confiança. Se você tem respeito pela minha opinião, se você sabe, como eu costumo, apurar muito bem as histórias, se você confia nas minhas pesquisas, investigações e análises, só confia. Eu sei o que aconteceu, você não sabe o que aconteceu. Eu garanto que foi injusto e totalmente diferente do que você acha, e garanto que a Gabi foi injustiçada nessa história. E justamente por isso, conto com a sua colaboração pra abafar todo o caso, deixa isso pra lá, não faça parte dessa injustiça, todo mundo aqui é contra o cancelamento, todo mundo aqui é contra uma multidão se juntando pra injustiçar outra pessoa. Esse não é o tópico do vídeo, talvez realmente eu nem deveria falar nada disso, mas eu senti que precisava porque eu não gosto de ver uma injustiça acontecendo, então Cara, Mr. Darkness, não tava nem sabendo disso daí. Nem sabia. Mas é bom saber, é bom saber. tô pelo menos tentando fazer a minha parte. O foco do vídeo é sobre Frieren. E a Gabi Xavier é uma excelente produtora de conteúdo. Eu realmente fico muito feliz por ver ela retomando as atividades no canal. Ela também faz excelentes pesquisas sobre os temas que ela vai abordar. E vocês vão poder constatar isso no vídeo de hoje. Pra quem curte o universo de animes, a Gabi Xavier realmente é uma pessoa que vale a pena acompanhar. Então vamos dar uma olhada nela explicando o cancelamento de Frieren. E não é que deram um jeito de falar mal até de Frieren, um dos animes mais amados dos últimos tempos. Um anime diferente, num ritmo mais lento, que encantou corações, não seguindo todos os moldes e padrões dos animes mais populares dos últimos tempos. Ainda assim, teve gente pra falar que Frieren era fascismo. É isso mesmo que você escutou. Por que a gente deveria falar sobre esse tipo de coisa? Já é loucura, todo mundo percebe, eu acho. Exatamente porque eu descobri que nem todo mundo percebe. E aí, às vezes, falar do... E não, existe um grupinho aí que não só não percebe, como fomenta esse tipo de maluquice, né? Por isso que é importante. É o que geralmente eu faço aqui nesse canal. Eu combato esses maluquinhos que... Eles falam coisas que deveriam ser, obviamente, ignoradas, rechaçadas por toda a sociedade, só que não é o que acontece. Eles... Não é o que acontece. É isso que me preocupa, cara. É isso que me preocupa. Puta que pariu, velho. conseguem construir uma bolha muito mais numerosa do que deveria ser, expandindo essas problematizações bizarras que eles fazem sobre qualquer merda que não tem nada a ver com o que eles estão falando. Mas quem acompanha esse canal já entende isso, né? Entende por que é importante combater os lacrolinhas. Então, vamos lá. O que é óbvio, do que é desconfortável, também nos leva para alguns outros pensamentos importantes, e é isso que eu vim fazer aqui. Comentar qual é essa polêmica que conseguiram envolver o anime de Frieren, e como isso também se reflete, talvez, numa crítica que o próprio diretor do anime recentemente fez. Bora conversar sobre tudo isso aqui nesse vídeo, já compartilha, manda pra galera e deixa o seu like, comenta, salvem Frieren, qualquer coisa, porque isso ajuda o vídeo a ser mais divulgado, e esse assunto merece divulgação.
argumentação. Bem, vamos lá. Recentemente eu tava pesquisando novamente um outro anime numa outra polêmica semelhante a esta, porque eu queria fazer um vídeo atualizado, exatamente um ensaio mesmo, dizendo por que tal anime não pode ser chamado de isso aí. Já adianto, este anime é Attack on Titan e ele é mais controverso nesse ponto, eu sei, e por isso eu precisaria de... Também vai ser um vídeo bastante interessante, com certeza, né? Porque também, Attack on Titan, por mais que o final tenha me decepcionado bastante... Eu espero que você não dê spoiler, porque eu não assisti Attack on Titan. Eu não assisti, eu assisti Frieren. Tem muitas coisas interessantes na história e tiveram lacradores problematizando algumas coisas, porque tem alegorias, vamos lá, né? Claramente existem paralelos na história de Attack on Titan com a Segunda Guerra Mundial, especialmente sobre o que aconteceu entre os judeus e os nazistas. Não só isso, como uma das maiores críticas de Attack on Titan, Shingeki no Kyojin, pros íntimos, é justamente a cobrança da dívida histórica, que perpetua um ciclo de ódio interminável. E cara, isso é colocar um dedo na ferida de um dos principais argumentos defendidos pela comunidade negra, né? Pelos militantes da comunidade, não a comunidade negra em si, os militantes dessa comunidade, que são os problematizadores que falam sobre dívida histórica e que existe toda aquela hierarquia de opressão que justifica por que eles estão legitimados a odiar os outros grupos. Shingeki no Kyojin critica isso, de forma até bem clara e explícita. Não sei se o vídeo da Gabi vai pra essa direção, mas eu sei que existem algumas polêmicas que incomodaram lacrolas em Shingeki no Kyojin, então também tô curioso pra ver esse vídeo dela sobre esse tema. De mais argumentação e tempo de vídeo. Fica pra depois. No meio dessa pesquisa, qual foi a minha surpresa ao descobrir que pessoas há pouquíssimo tempo atrás começaram a reverberar, a aumentar, expandir, portanto, uma discussão, dizendo que a história de Frieren Esse vídeo que tá sendo mostrado aí, nesse tweet, eu assisti ele, cara. E puta que pariu, que negócio idiota, cara. Meu Deus do céu, cara, que negócio idiota. Eu só não fiz um react antes, porque só existia em inglês, né? Eu sei inglês, mas vocês não. Então fica meio ruim de eu fazer um react de um vídeo em inglês que vocês não conseguem compreender. era fascista. Primeiro, o que é fascismo? Eu não vou aqui fazer um aprofundamento. Essa é a pergunta de $1 milhão que nenhum dos canceladores que acusam qualquer coisa de fascismo vai saber responder. Perguntem Ou pior, eles também não sabem o que é nazismo. pro João Eigen. Político que eu sequer tenho tanto conhecimento para fazê-lo. Porém, isso seria sobretudo um regime É bacana também essa parte, a honestidade intelectual da Gabi, reconhecendo que ela não é uma especialista no assunto. O canal dela é de animes, não é de política. Mas, obviamente, ela pesquisa muito bem os assuntos que ela vai comentar. Então, ela também pesquisou, né, sobre esse tópico, já que envolvia a polêmica ao redor do anime que ela estava comentando. E só nessa pesquisa, provavelmente, ela já tem um embasamento muito melhor para definir fascismo do que 99% dos esquerdistas que só usam isso como uma ofensa vazia. regime totalitário, o fim da democracia, o uso de militarismo, força para coibir qualquer tipo de pessoas, povos diferentes. E o que esse totalitarismo teria exatamente a ver com Frieren, um anime que começa pelo fim de uma jornada de heróis no universo Ela falou de características do regime de Mussolini, é isso. de fantasia RPG em que eles derrotaram Loki. Mas, diferente do Castanhari, por exemplo, não falou que é muito baseado na figura da família tradicional, né, do homem de bem, ou qualquer bobagem desse tipo, que foi só uma deturpação utilizada pra jogar pra cima de conservadores. Não, é um regime totalitário, tudo dentro do Estado, nada fora do Estado, né, muito semelhantes a regimes que essa galera geralmente adora, né. Muito semelhante também a como um cara ali que diz que o Brasil é dos brasileiros, né? Pois é. Que idolatra, mas não vamos pra esse lado da discussão. Lorde Demônio, e aí a gente acompanha Frieren, a elfa, que vai aos poucos descobrindo o valor da amizade, dos sentimentos, das pessoas, inclusive num discurso que é muitas vezes contra a violência, mas a favor da vida, do dia a dia, das amizades, das relações interpessoais. Tá ficando cada vez mais confuso. Então, o argumento dessas pessoas, pelo que eu vi, era baseado no fato de que no universo de Frieren existem os demônios. Existe inclusive um arco de apresentação dos demônios que já foi mostrado na primeira temporada, em que este povo, como um todo, ele era colocado como 100% equivocado, errado, ruim, que deveria não apenas ser desconsiderado, mas sobretudo derrotado, eliminado. Existe até um certo momento em que há uma dúvida, será que os demônios têm um certo sentimento? E uma cena bem marcante mostra que uma demoninha que foi salva por seres humanos não tinha qualquer relação de empatia e acabou ela mesma com uma outra criança. Não existia amor, não existia gratidão, não existia qualquer sentimento positivo nesta raça de demônios ou nesta raça criada dentro do universo de Frieren. A argumentação dessas pessoas que acusam Frieren de ser um anime totalitarista, por não ficar usando toda hora a palavra que talvez o YouTube vete aqui, era que, ao criar este povo e colocá-lo à margem como algo 100% ruim, isso traria uma crescente desumanização do outro, o que na nossa Desumanização. É o seguinte, esse negócio de povo, por assim dizer, já tá errado. Porque demônios não são um povo, não são pessoa. Aqueles do anime Frieren, como foi explicado até no anime e no mangá, eles não são pessoas. Eles podem parecer pessoas, mas isso é por causa de um retardamento japonês ali, porque japonês tem um certo retardo que tudo para ele tem que ser humanizado, certo? Tudo para ele tem que ter a aparência de humano. Você tá ali assistindo um anime ali, de um cara enfrentando um dragão, aí depois, quando ele
termina de vencer o dragão vira uma lolita. Aí o cara fica namorando com ela. E esse tipo de retardo aí é coisa de japonês, cara. O japonês tá sempre fazendo esses retardos aí de transformar animal em humano. Eu tenho um ódio disso, porque eu tava começando a assistir um anime ali e apareceu um monstrão. Ele não era exatamente um dragão, mas parecia com um dragão. Aí o cara venceu a porra do monstro, transformou numa lolita. Beleza. Fui assistir outro anime. Mesma coisa aconteceu. O dragão virou uma lolita. Fui assistir outro anime. Aí tinha uma aranhona lá. Uma aranhona ferozíssima. O cara venceu, virou uma porra de uma mina lá. Porra! Que fetiche do caralho de transformar os animais lá em humano, cara. Aí Frieren tá sofrendo disso e a culpa é justamente por causa desses retardos japonês aí, de que fizeram os demônios com aparência de humanos. Se eles tivessem aparência de monstro, não ia ter esses retardos aí, eu tenho certeza. Certeza. Mas o próprio anime de Frieren já mostrou que esses demônios, eles são a evolução de uns monstros que pegavam suas presas justamente imitando a fala humana. Eles é tipo aqueles baú, sabe? De imitadores. Aqueles baú que lhe mata. Então, eles se disfarçavam, né? Tentavam se disfarçar lá, aí ficava: socorro, me salve, socorro, me salve. Que é pra pegar os humanos otários que ia tentar salvar, certo? Então, tipo, esses demônios são a evolução desses monstros. Mas aí, por mais que explique, esse pessoal retardado pensa que eles são um povo de humanos. Pensa que eles sentem igual aos humanos, pensa que eles podem ter compaixão, essas coisas que só o humano sente. Empatia suicida é o nome que eu dou pra isso. Porque eu já vi essa empatia suicida acontecer no mundo real. Tipo, gente trans que faz propaganda pela Palestina, sendo que se eles fossem pra Palestina seriam mortos. E outro caso também que eu vi foi num país aí que protegeram refugiados, aí os refugiados foram lá e tomaram as construções que eles foram colocados, sabe? Aí os donos dessas construções tudo tomaram no cu, porque os refugiados não vão mais sair. Conquistaram, sabe? Empatia suicida. Você vai lá, tem empatia e você toma no rabo. A vida real poderia ser um paralelo para a desumanização de certas raças, de certas pessoas, de certos grupos que são discriminados, tratados como inferiores, ruins, e que devem, por vezes, para algumas pessoas, serem eliminados. E sim, existe... Bom, aqui ela basicamente descreveu, então, a polêmica, né? De onde saiu esse argumento idiota que saiu da cabeça de um lacrola maluco pra falar que Frieren era fascista e que outros, obviamente, saíram aí copiando e mimetizando. Nossa, realmente, que análise super profunda é essa. E tem muitas camadas, né? Aqui eu vou, obviamente, por uma direção mais política do que a Gabi vai no vídeo dela, porque é a proposta do canal. E eu já posso ressaltar algumas coisas curiosas, né? Porque, primeiro, essa ideia de desumanização que é utilizada para aumentar um estigma negativo contra determinados grupos de pessoas, que justifica muitas vezes para algumas pessoas o extermínio delas, isso só minimamente familiar, porque tem um grupo aí que justamente sai chamando os outros de fascistas, de nazistas, porque isso causa uma desumanização que muitas vezes legitima a perseguição, a censura, a prisão, o extermínio em última instância. Pois é, né? Não parece com um certo grupinho aí? Sei não, viu? Então, uma hipocrisia extremamente óbvia. Mas o ponto central é a banalização do mal, que é um tópico muito importante da agenda woke. Cada vez mais os wokes estão impondo essa obrigatoriedade de que todas as obras precisam demonstrar monstros, ogros e até mesmo demônios como criaturas que não são necessariamente más, necessariamente ruins, porque... Tem isso também. A lacrosfera tá tentando fazer com que seres que são essencialmente maus, me lembro até de Senhor dos Anéis, que tem os orcs lá que não são seres que têm redenção, não tem como. Do jeito que eles foram criados lá em Senhor dos Anéis, não há redenção nenhuma. Aí eles tentam fazer os vilões que não têm redenção terem justificação. Sei lá, cara, esses lacrola, talvez eles sejam vilão
e é por isso que eles querem que os outros vilões tenham algum tipo de salvação? É o que me faz pensar. Me faz pensar que tem algum interesse próprio. A maldade é relativa, porque tudo precisa ser relativizado, porque não existe esse conceito de bem e mal, de luz e trevas. O lado negro de Star Wars talvez não seja tão mal assim, talvez os Jedi é que sejam maus. Os ogros, ou são os orcs de Senhor dos Anéis, talvez não sejam necessariamente maus, ou foi em Devil May Cry. Teve alguma obra recentemente que fez essa representação, né? Foi no Devil May Cry. No Devil May Cry estão tentando fazer com que os demônios sejam vistos como um povo injustiçado. É cada absurdo, cara. Puta que pariu. Tem que ser muita lacrosfera pra fazer uma coisa dessa. Que essa classe, que geralmente era uma classe simplesmente de monstros que matavam e conquistavam e queriam tomar territórios, eram na verdade vítimas da sociedade, eles eram como imigrantes ilegais, eles eram oprimidos por povos imperialistas, traçando aí paralelos com o mundo real, criando essas alegorias, porque agora é assim, nem os demônios podem ser representados como puramente malignos, porque isso está desumanizando um grupo de pessoas. E você percebe que, ao mesmo tempo que eles falam, mas é só um desenho, mas é só um gibizinho, mas é só uma historinha, mas é só uma adaptação, eles não conseguem, em nenhum momento, desconectar a fantasia, o fantástico, do que eles querem como uma crítica pro mundo real. Você só pode fazer essa desumanização, vilanizar um grupo de pessoas, se esse grupo de pessoas forem conservadores. Se for conservador, ele diz, não, com conservador pode. Aí, porque conservador é tudo não sei o quê, não sei o quê. É uma hipocrisia, cara, que não tem cabimento, cara. O ser vilanizado for Donald Trump. Aí tem que ser só vilão, maligno, malvado, representado da pior forma possível como um nazista que tem que ser exterminado, preso, expurgado da nossa sociedade. Essas são críticas válidas e nem um pouco fascistas. Agora, uma obra de fantasia medieval, um isekai, que simplesmente construiu algumas raças ali, e uma dessas raças de demônios é simplesmente maligna, não, tá errado. Isso é meio racista, porque eu traço esse paralelo entre demônios e negros, que são minorias estigmatizadas, e você está praticamente estigmatizando os negros como se eles fossem necessariamente ruins como os demônios são nessa obra. Ninguém traçou esse paralelo. A sua mente doentia e problematizadora traçou esse paralelo. Foi tipo uma parada que eu vi, acho que foi sobre Senhor dos Anéis, não, Harry Potter, eu acho. Uma thread mostrando como a J.K. Rowling era antissemita porque os elfos domésticos, não lembro se eram eles, uma das raças, as criaturas de Harry Potter, eles estavam dizendo que era a representação de judeus. Tipo assim, eu não consigo ver uma criatura baixinha e nariguda e, sei lá, num banco e não relacionar com um judeu. Então, com certeza, você está querendo criticar os judeus. Logo, você está fazendo uma obra antissemita. A pessoa traça esse paralelo. Isso aqui é claramente aquela... A pessoa traça esse paralelo, demonstrando que ela tem esse preconceito e depois quer projetar nos outros. É totalmente a pessoa projetando, porque ela tem esse preconceito e ela acha que os outros têm o mesmo preconceito e traçariam o mesmo paralelo. É projeção total. clássica frase, o racismo ou a discriminação tá nos olhos de quem vê. Porque a pessoa é que decidiu forçar essa comparação entre duendes e judeus, ou entre demônios e negros. E aí, em cima dessa comparação racista que essa pessoa fez, ela decide falar que a obra é racista. Ou que as pessoas que endossam esse discurso são racistas. Esse é o tamanho da loucura woke. Existe essa dicotomia entre bons e maus no universo de Frieren até agora. Ó, repara a aparência desses três demônios. Como eles parecem humanos com chifre e nada mais. A única coisa que separa a aparência deles para humanos são os chifres. E esse é um problema que eu vejo do Japão. O Japão não consegue fazer com que os monstros não se transformem em humanos. Mas isso porque a gente tá falando de um universo que bebe muito do conceito de fantasia, que vai desde Dungeons and Dragons, que bebe de Tolkien, que bebe de uma narrativa nórdica, que divide o mundo também entre seres monstruosos, seres que são, por essência, no âmago, ruins, e apenas isso. E eu sei que recentemente tem se popularizado cada vez mais essa noção de que todos os personagens, inclusive vilões, devem ser mapeados, construídos em camadas para que eles não sejam tão simplórios. Há uma complexidade que, por vezes, explica atitudes vilanescas, cruéis, mesmo daqueles personagens que a narrativa constrói pra você odiar. É nisso que também nascem muito dos anti-heróis. E talvez algumas pessoas tenham desacostumado do conceito de que, às vezes, os ruins na história serão apenas ruins, porque sim. E mesmo se você olhar... Não é só uma questão de se desacostumar. Isso aí é engenharia social. É realmente um trabalho pra relativizar o bem e o mal. Eu concordo com ele. É um trabalho. É um trabalho, cara. É proposital. Estão tentando fazer que essa relativização seja onipresente para que molde a população. Eu tenho certeza absoluta.
todas as instâncias. Porque não existe certo e errado, não existe bem e mal, não existe luz e trevas. E você percebe, né, que os demônios também têm que ter representação positiva. Vindo de um grupo acostumado a problematizar o cristianismo, tudo bem você representar o cristianismo só de forma negativa nas obras. Mas representar demônios só de forma negativa, aí é meio fascismo. Isso é feito de forma pensada, calculada. E sim, eles querem impor a droga da cultura woke ao Japão também, que resiste muito, né? Evita até o fim se curvar a essa merda de ideologia. Dentro do universo de RPG, que eu mais recentemente estou entrando um pouco nessas mesas de RPG, mais em Dungeons and Dragons por si só, você vê que realmente existe o conceito de algumas criaturas que elas são, Pô, eu ainda tenho que jogar RPG uma hora, cara. A gente tá meio que pensando num RPG da Liga Nerdola, tomara que role. inclusive, obrigatoriamente ruins. Elas não podem nem ser neutras ou boas, elas são sempre ruins, porque parte da construção delas tem esse arquétipo. E pronto, por quê? Porque é uma fantasia. E tá tudo bem. No universo de Frieren, E tá tudo bem, exato. Não tem problema em você fazer uma raça de demônios que é necessariamente má. Tipo os goblins de Goblin Slayer, sabe? Criar raças, criaturas que são necessariamente ruins, satânicas, terríveis, manipuladoras, né? Às vezes se passam por criaturas bondosas, mas não são, como os demônios de Frieren, inclusive, né? acontece a mesma coisa. De fato, os demônios, eles são colocados até este ponto que a gente viu como seres ou uma entidade ruim que por si só deve ser eliminada. E a gente tem que torcer para que eles sejam exterminados porque eles só trazem caos. Eles não entendem sequer a noção básica de empatia do ser humano. E por mais que Frieren seja uma história que traz um roteiro que sensibiliza sobre questões humanas, sobre características sentimentais, ela não faz isso com o lado deste subgrupo. E existe um grande problema sobre isso. As pessoas usam isso para fazer um paralelo com situações da vida real. Na minha visão, não. Porque a história Não é só na visão da Gabi. O anime não faz isso. Ele não se propõe a fazer isso. É só uma história de fantasia. Quem tá se forçando a fazer isso são os lacradores querendo cancelar a obra por um motivo estúpido, como sempre. pode se valer de signos que ela quiser, mesmo se forem os mais simplórios do mundo. Um monstro que é colocado como um monstro. Sim, a gente pode criar demônios na Nerdola Comics e fazer uma raça que seja totalmente má. Porque a gente quis criar isso no nosso universo. Não tem nada de errado. Isso é uma decisão criativa. Agora eles são contra a decisão criativa do autor. Isso o autor não pode fazer. Criar uma raça fictícia de demônios e estabelecer que eles são maus. Agora, pegar personagens estabelecidos da cultura pop e mudar completamente a essência deles pra vender agenda política, aí tudo certo. Sendo que, obviamente, não é uma decisão criativa, é uma decisão ideológica. Mas no caso de Frieren, não. Que é o universo original, inclusive. Obviamente, bebendo de elementos já estabelecidos, né? Como a própria Gabi falou, Tolkien, Dungeons and Dragons, mas ainda assim, o universo original. Nesse caso, eles querem controlar, meter o bedelho na decisão criativa de como a raça que o autor criou deveria se comportar. Porque fazer demônios apenas malignos é fascismo. Assim, é só ridículo, tosco demais pra levar a sério, né? Mas Eu concordo com ele. Eu concordo com ele. É ridículo demais. o pior é que tem uma galera que cai nesse papinho. É incrível, mas tem. monstro e não precisa ter uma bagagem pra justificar porque ele é assim, simplesmente nasceu e é. Aí a gente vai pra uma característica que é usar esse recorte pra fazer uma análise da nossa situação real, da nossa vida, colocar esse paralelo pra falar de outros povos, da história pra fora. Bem, você pode fazer o que você quiser, porque ensaios, teses, acadêmicas ou não, ou seu texto no X, Twitter, você pode. Sim, exato. Você pode pegar uma obra e criar alegorias em cima dela, interpretar da sua forma, mas distorcer toda pra cancelar acusando de fascismo, não, aí passa completamente do razoável. Pode pegar qualquer base de comparação, artigo ou pessoa pra construir a sua tese, mas não pra afirmar que uma obra é categoricamente algo, inclusive algo muito pesado, pejorativo, ruim, como fascismo, utilizando argumentos que são falaciosos, portanto argumentos que não são verdadeiros, falando do mundo pra analisar uma Disse tudo, based. obra que é 100% de fantasia, trazendo a sua percepção e projeção do dia a dia pra definir conceitos estritos, sólidos sobre Frieren, ignorando tudo que é construído dentro da história, a coerência narrativa interna, que deveria ser, sobretudo, o material utilizado pra fazer uma análise e um julgamento de Frieren. Análises aprofundadas e complexas que utilizam a arte, por mais simples que ela seja por conceito, mesmo que o autor não tenha, porque ele quis, criado todas as bases, como essas coisas que você está utilizando para analisar a obra, tá tudo bem, porque a arte também é viva. Eu acredito que a arte, quando cai no mundo, ela pode, e na maioria das vezes é ressignificada, pro bem e pro mal. Mas o que estão fazendo com Frieren não é isso. O que estão fazendo ou fizeram com Frieren é pegar a história e distorcê-la para dizer que a história sempre quis, por essência, passar uma mensagem que claramente nunca quis. É isso mesmo. Estão tentando distorcer o negócio, cara. Eu vi mais de um vídeo americano falando sobre isso e o pessoal tá tentando distorcer, cara. O anime, ele passa outra mensagem totalmente diferente. Esses pessoal aí que gosta de ver fascismo em tudo. Se a gente não puder ter mais histórias de fantasia em que apresentam monstros que são 100% cruéis porque farão paralelos com a realidade e essa projeção fará com que os monstros sejam coitadinhos porque não foram humanizados, nada disso faz sentido, sinceramente. Aí não há qualquer discussão, qualquer justificativa, qualquer coerência para que a gente comece a levar a sério, minimamente, essa argumentação. Mas se não dá pra levar a sério, por que eu tô fazendo esse vídeo? Exatamente porque muitas pessoas levaram a sério. Porque eu já vi É o que eu falei antes. Infelizmente, a Lacrolândia é assim. Eles criam teorias esdrúxulas, compram aquilo, levam a sério, difundem e às vezes transformam em políticas públicas até. Então não dá pra só ignorar. Tipo, isso aqui é bobo, todo mundo sabe. Não é, cara. Não é. Não é. Primeiro porque se fosse essa desculpinha do é só desenho, então, se é só desenho, por que você tá fazendo? Se a gente não deveria se importar porque é só desenho, por que vocês estão se importando?
sabe? É por isso que essa conversinha não cola. Infelizmente, esses caras são especialistas em fazer lavagem cerebral, especialmente em jovens vulneráveis, e é assim que eles tentam fazer a engenharia social deles. Então a gente tem que continuar enfrentando. Por mais que pareça besta, tem que fazer o contraponto. E aqui a Gabi fez muito bem. Vi esse tipo de coisa acontecendo com outras histórias, no mesmo conceito, no mesmo tema ou em outros, e essas histórias se ampliando pra uma bolha maior ou menor e gerando uma histeria coletiva que daqui a pouco, na ponta de lá, a pessoa nem sabe de onde veio, mas ela continua a proliferar, a espalhar essa história, esse argumento, até que às vezes chega num ponto como uma onda que ninguém mais sabe como começou, mas tá todo mundo dizendo que esse anime é isso ou aquilo, que aquela história prolifera esse tipo de discurso que ela não faz. E a justificativa, a pesquisa, entender por que estão falando isso, ninguém mais quer saber. Porque a coisa já se expandiu a tal ponto que a verdade se estabeleceu em cima de uma mentira. Isso acontece com tudo. E eu não gostaria que acontecesse com uma obra tão sensível e tão boa como Frieren. E aí eu chego no ponto do diretor dessa história, que recentemente fez um pronunciamento falando da preocupação dele da popularização dos animes, especialmente no Ocidente, e como essa popularidade poderia ser uma faca de dois gumes, trazendo ao mesmo tempo mais números, mais dinheiro, mais produções, mas também uma limitação da criatividade dos animes, que segundo ele seriam a base da maior parte valorosa das animações japonesas, serem tão diferentes e criativas. E é muito fácil a gente entender de onde vem esse raciocínio do diretor de Frieren. Porque realmente, no Ocidente, no Japão, qualquer lugar, se você quer começar a vender o seu produto para cada vez mais pessoas, você vai mapear quem é o seu público-alvo, ou quem você quer que seja o público-alvo, o que esse público deseja, e aí você vai geralmente criar a história se encaixando em moldes específicos para agradar esse público e ter mais chances de sucesso, portanto de dinheiro. Beleza. Isso que ela falou agora é muito interessante. É uma preocupação que não é exatamente de agora, já tem um tempo que isso é comentado, discutido, com a expansão dos mangás e dos animes no Ocidente, com Crunchyroll investindo na produção de muitos animes, inclusive, vem crescendo essa preocupação. Inclusive, houveram algumas obras, algumas criações, se eu não me engano, tinha um anime, foi produzido por uma equipe toda feminista, com uma história feminista, só personagem feminina, eu acho que era umas bruxinhas, não lembro bem, mas teve uma polêmica sobre isso. Eu lembro muito vagamente, porque obviamente o negócio flopou pra caramba. Mas já houveram algumas coisas assim. Então é uma preocupação que faz muito sentido. Mas eu quero tranquilizar um pouco o público, porque existem algumas questões aí. É uma possibilidade, né? O Japão percebendo que precisa agradar cada vez mais o Ocidente, tentar se adequar um pouco à narrativa. Ah, cara, eu espero que ele não tente se adequar, não, cara. A pior coisa que ele poderia fazer é tentar se adequar. Pior coisa. Eu espero que eles não façam. Porque se eles cederem à pressão e tentar se adequar ao Ocidente, vai virar tudo a mesma merda. Porque o Ocidente mesmo só tá produzindo merda. Só bosta. Se o Oriente for tentar se adequar às bostas ocidental, pronto, fudeu. Aí a gente só vai ter bosta pra consumir mesmo. Ocidental, mas o japonês ainda é muito fechado dentro da própria cultura, de uma forma que eu vou colocar aqui como positiva, né? Porque eles se preocupam primeiramente com o impacto daquela obra, daquela produção, para os próprios japoneses, ainda que essa obra seja vendida para o Ocidente. Mesmo porque eles já estão fazendo isso desde sempre e eles estão vendendo cada vez mais no Ocidente. Então, os japoneses são inteligentes. Eles percebem que eles não precisam necessariamente produzir uma obra para o Ocidente para vender para o Ocidente, porque fazendo do jeito que eles fazem para o Oriente, o Ocidente também gosta, também compra. Ao contrário, justamente da lógica idiota dos wokes, de que agora o conteúdo de ação tem que ser vendido para mais mulheres, então a gente tem que fazer a ação ficar feminina, sendo que as mulheres que gostavam de ação gostavam dela do jeito que ela era antes, e não essa ação feminina que não conversa com ninguém. Ação feminina não, ação feminista mesmo, né, com as mulheres empoderadas e sem nenhum defeito e etc, aquela bobajada toda, que não conversa com mulheres, não conversa muito menos ainda, né, com os homens e com os nerdolas e com o público-alvo daquele tipo de produção. Para além disso, a gente tem várias declarações de vários mangakás, produtores, diretores, falando que eles não vão se dobrar ao politicamente correto, né. Faz tempo que a cultura woke tá tentando entrar no Japão sem tanto sucesso, questionando o produtor de Final Fantasy por que só tem branco no jogo, e o cara respondendo tranquilamente, porque a gente tá fazendo um jogo inspirado ali na Alemanha, na Idade Média, então é óbvio que os personagens vão ser brancos, porque a gente tá fazendo a história num lugar fechado, que não tem contato com outros povos e outras culturas, e aquela é uma cultura onde a população é branca, então os personagens são brancos. Simples assim, decisão criativa. Nenhum problema nisso, porque essa... Pois é, mas parece que algumas pessoas têm retardo e não conseguem reconhecer. Para elas, tudo é preconceito. Diversidade imposta em todas as produções não é um avanço, não é uma vitória. Na verdade, isso é prejudicial para a criatividade dos produtores. E aí, né, a preocupação do diretor de Frieren, do produtor, do criador de Frieren, que a Gabi estava falando ali, de que a expansão dos animes no mercado ocidental poderia limitar a criatividade, justamente porque existem todas essas regrinhas que o Ocidente impõe, que os japoneses não precisam seguir, né? Eles não se importam com isso. Se eles querem contar uma história num universo onde todos os personagens precisam ser brancos, eles vão contar em dane-se a diversidade forçada que a ESG, né, a agenda DEI, tá mandando, tá obrigando. Não, você tem que colocar. Não vou colocar, não quero, não faz sentido pra minha história, não vai ter. Não significa que algumas obras não tentem se adequar a isso, mas eu diria que é difícil isso mudar a produção de animes como um todo. Mesmo porque existem esquerdistas no Japão. Não são a maioria, mas existem. Existem alguns mangakás esquerdistas. Não são a maioria, nem de longe, mas existem. E eventualmente podem existir até alguns wokes, porque mesmo os esquerdistas de lá também não são tão wokes, porque o Oriente não é tão woke. Não foi contaminado pelo vírus da cultura woke, pelo vírus da mente woke, da mesma forma que o Ocidente foi. Mas existem alguns. Algumas obras já deram uma ou outra lacrada. Por
Porém, é muito mais comum você encontrar uma obra que enfrenta a cultura woke, que bate frente com a lacração, como Konosuba, por exemplo, né? Com um protagonista que zoa o feminismo, falando que defende os direitos iguais, bate em homens e mulheres da mesma forma. E essas obras, além de serem mais comuns, fazem muito mais sucesso do que quando eles tentam forçar a barra pro outro lado e lacrar. Então eu não fico tão preocupado assim, porque é como se o Japão tivesse muitos anticorpos pra proteger eles do vírus woke. Mas Eu fico preocupado porque o que eu tô mais vendo no Twitter e coisa do tipo é que o Japão tá recebendo muito imigrante, cara. Mas, tipo, muito imigrante. E pode ter certeza, essa invasão, eu não tenho como chamar de outra coisa, é uma invasão. Porque eu tenho quase certeza que isso é proposital. Essa invasão aí, essa tentativa de conquista, é para fazer com que a cultura japonesa seja destruída. Então, eu temo pela cultura japonesa. Eu tenho quase certeza que, como outras culturas, ela vai ser destruída. é claro que, em alguma medida, a expansão no Ocidente pode abrir um pouco o espaço para a entrada dessa agenda lá, ainda que numa dose pequena. E eu não tenho dúvida de que esse é um interesse, é um objetivo dos lacradores do Ocidente, enquanto eles tentam aumentar o controle deles sobre as produções japonesas. Mas querer não é poder. E a agenda woke já tá derretendo mesmo aqui no Ocidente. Então, se até agora o Japão não se dobrou, pelo menos não de forma preocupante, é difícil imaginar que com a cultura woke tão mais fraca, eles vão acabar cedendo, né? Eu acho que eles continuam sendo um ponto de resistência muito importante pra nerdolada. Ou eu posso estar sendo otimista demais, né? Mas vamos seguir com o vídeo da Gabi. Eu tenho a impressão que ele tá sendo otimista demais, cara. Eu tenho a impressão que ele tá sendo otimista demais, infelizmente. Isso acontece com série, com filme e agora também com anime. Só que eu vejo a preocupação desse diretor crescendo mais porque nunca antes os animes foram tão popularizados e tão espalhados mundialmente como agora. Há uns 5. E tem um outro ponto, talvez a popularização dos... Inclusive não é só uma especulação que me surgiu agora, tá? É algo que já vem sendo discutido há um tempo, né? Talvez a popularização dos mangás e dos animes no Ocidente seja justamente uma forma de enfrentar a cultura woke. Porque o Ocidente tratou de destruir as suas obras, suas principais propriedades intelectuais. Você não tinha concorrência ocidental. Não é tipo, a Marvel tá lacrando, vou consumir DC. Não, é a Marvel e DC lacrando. Então, se não dá pra consumir nem Marvel e DC, vou consumir mangá. O crescimento dos mangás no Ocidente, a popularização dos animes no Ocidente, provavelmente se deve muito ao fato de que o público nerdola não aguentava mais lacração e Eu acho que seja por isso mesmo. Eu acho que ele tem razão. tinha nos animes e nos mangás um refúgio. Ou seja, é mais fácil eles crescerem mais, expandirem mais, mantendo a fórmula atual do que lacrando. Até porque os produtos ocidentais que lacraram não venderam mais, venderam menos, dentro do próprio Ocidente. E aqui eu realmente tô contando com o QI acima da média dos asiáticos, né? De conseguir perceber o que talvez os executivos ou não perceberam ou simplesmente estavam, né, vendidos e aparelhados ali dentro de um sistema onde eles não tinham escapatória. Muitos ignorantes, burros, que realmente estavam insistindo porque achavam que ia dar certo, e outros que tinham percebido que não ia dar certo, mas não tinham como fugir porque, né, o sistema já tinha encurralado eles de todos os lados. Então o japonês não precisa começar a lacrar nas obras pra vender mais no Ocidente. Tem boas chances de se começar a lacrar vender menos. 6 anos atrás, talvez um pouco mais, eu fiz um vídeo de uma análise de um relatório do Japão sobre a indústria de animação japonesa e como a balança estava se invertendo para um país que tinha o seu lucro nas animações japonesas, sobretudo na parte interna, no Japão, e cada vez mais isso se expandia para overseas, para fora do Japão, para os países do mundo, inclusive o Ocidente. E isso há 5, 6 anos atrás. Imagina hoje, que você não encontra mais animes apenas na Crunchyroll. Tem na Netflix, na HBO, no Prime Video, tem tudo que é streaming que anteriormente não tinha como foco anime. Agora você vê no top 10. Claro que você pode pensar, mas a Netflix vai querer pagar uma grana preta pra pegar um anime mais lacrador ali, pra colocar lacração nas obras, mas aí cai naquele ponto, os japoneses resistiram esse tempo todo. Com certeza, ofertas bem graúdas chegaram neles, mas é um povo que tem princípios muito sólidos, que justamente são os anticorpos que eu falei anteriormente, né? O que manteve eles protegidos da cultura woke até aqui. Pelo menos é o que me parece. Da Netflix, direto, um anime que você sequer ouviu falar, mas tá todo mundo vendo, tá lá. Isso faz com que a percepção não apenas dos japoneses, que sempre foram um público-alvo maior de mangás e animes, mas a percepção do público ocidental também seja tão importante quanto. Quer um exemplo interessante? Dragon Ball é um anime de sucesso global. Com certeza o lucro de Dragon Ball foi muito grande no Japão, mas foi imenso ao redor do mundo inteiro também. Mesmo assim, a opinião majoritária levada em conta para Dragon Ball sempre foi a dos japoneses. E muitas vezes era uma opinião que ia contra a opinião do público ocidental. Os japoneses amavam o Goku, não queriam que o Goku perdesse o protagonismo dele. Então a Toei fez pressão pro Akira Toriyama não transferir o protagonismo do Goku pro Gohan. O direcionamento de Dragon Ball sempre visou primeiro o interesse do público japonês. E era uma obra que fazia muito dinheiro no mundo todo. E continuou fazendo, mesmo com os japoneses ditando o rumo que a obra deveria seguir. Então esse bairrismo japonês provavelmente foi o que salvou a indústria da cultura woke ao longo de todos esses anos e que fez também a indústria crescer, né? Diante de tudo que eu apresentei anteriormente, não dá pra descartar essa hipótese. Ou dependendo de onde você quer que aquele anime seja exibido, talvez até mais importante do que a visão interna do país. E querendo ou não, nós aqui temos padrões de consumo que muitas vezes são homogêneos demais. É só você ver como os filmes ocidentais, hollywoodianos, eles seguem basicamente o mesmo padrão. É difícil você ver alguns que despontam Você sabendo do que ela tá falando aqui também. como diferentes. Tem a formulazinha de Hollywood, e essa
formulazinha nos últimos anos tava seguindo uma agendinha aí também. E dão certo. Quando acontece, inclusive, o sucesso é tão grande que ele é proporcional à novidade que aconteceu. Nossa, algo que... Ela falou, quando alguma coisa vira um ponto fora da curva, tipo Top Gun Maverick, vira um sucesso estrondoso e absoluto. Fugiu da curva e conseguiu agradar uma galera tão grande. Que case impressionante. Aí os números são absurdos. E por mais que esse movimento seja natural, é uma coisa que faz parte do capitalismo, a galera quer vender mangá, quer vender anime, quer ganhar dinheiro, quer público, a preocupação desse diretor era também que novos autores, que não necessariamente seguem essa cartilha de seguir os moldes da indústria como ela quer vender, eles podem não ter mais espaço, menos do que já tinham, porque eles estão aplicando a sua energia na criatividade, na diferença, e às vezes a diferença precisa de um tempo pra maturar. E quando a gente fala de streaming, cada vez mais a repercussão do anime, da série, do filme tem que ser rápida, tem que ser imediata, a resposta do público tem que ser na hora, senão aquilo já é cancelado, já não tem renovação, e a coisa vai por água abaixo. O que isso se vincula ao tema anterior? Em duas coisas. Primeiro, que a nossa opinião aqui no Ocidente cada vez conta mais, então a gente tem que ter cuidado com certas afirmações e análises distorcidas. E a segunda... Tem que lacrar menos pra não estragar a produção dos animes. É, isso aí, tem que lacrar menos. Em outras palavras, é o que ela tá falando. Outra coisa é que temos que ter consciência na hora de analisar qualquer história, e eu vou falar um pouquinho melhor disso no outro vídeo sobre Attack on Titan, que algum dia virá, que a nossa bagagem pra criar algo, tanto cultural, quanto econômica, quanto social, quanto histórica, ela não é exatamente igual à dos autores desses animes. E muito menos é superior, é melhor que a deles. Até porque se fosse os animes e os mangás não estavam dando uma surra na produção ocidental. A diferença cultural é o que muitas vezes traz aquela novidade, aquela coisa diferente nos animes, dos cartoons que a gente tem aqui no Ocidente, que fez com que vários de nós gostássemos dessas histórias, inclusive quando era difícil de encontrá-las por aí. Porque essa... E aqui o que ela tá falando é, para de pedir lacração dos animes, porque o que você gosta nos animes é justamente o fato de que eles não seguem a mesma formulazinha Marvel, DC, Disney, que conta a mesma história todas as vezes, empurrando diversidade forçada e estragando todas as produções, que são uma bosta que você nem quer consumir, porque você acaba consumindo obras muito mais conservadoras e politicamente incorretas, produzidas lá no Japão. Então, pra variar, muitas feministas pedindo o oposto do que elas realmente querem, sem nem se dar conta, muitas vezes, porque, né, foram influenciadas a isso, mas não só feministas, né, lacradores no geral. Que foi o que aconteceu no Ocidente. Eles pedem pra obra ser de um jeito, mas eles não vão lá consumir. Aí o negócio flopa. E agora eles estão pedindo pra estragar os animes, e aí eles não vão ver também. Vai ficar uma merda, eles não vão assistir. Ou seja, para de querer enfiar lacração em tudo. Os animes são bons justamente porque eles não lacram. Então cuidado antes de querer transformar os animes em produções da Disney. Porque vai ficar uma bosta que nem as últimas produções que a Disney tem feito. Só que obviamente a Gabi Xavier falou isso de uma forma muito mais sutil, porém tá corretíssima. E a gente não pode falar de forma sutil não, tem que falar na lata. tá sendo based. A diferença traz a parte religiosa, a parte de lenda, a parte de costumes de um país, de uma nação que é tão diferente da nossa, que quando chega aqui a novidade é tão boa e a gente abraça essa novidade, que é isso que traz aquela sensação de uma joia perdida no deserto. Seria ruim se nós perdêssemos isso. E algumas discussões como essas acusações sobre Frieren ou qualquer outro anime, que são tão vazias, padronizadas nas nossas perspectivas aqui do Ocidente, ignorando completamente não apenas o autor, quem construiu, mas a base narrativa, construção de roteiro, que independente do país já eliminaria qualquer parte dessa discussão, mas também tem por trás um perigo da gente, de novo, não aceitar histórias diferentes, porque utiliza a mesma régua de análise para todas elas. E aí, cria-se distorções, cria-se discursos que não fazem sentido. E análises que, para além da tua bolha ou da sua percepção, geram rótulos para obras tão incríveis como Frieren que não mereciam existir. Vamos aproveitar essas obras e abraçar as diferenças e entender que nem tudo hoje é anti-herói, nem tudo hoje é vilão super bem construído. Às vezes eles são só ruins, num ambiente de fantasia, numa história feita com base de RPG por um japonês que veio pro Japão e fala de relações humanas de uma maneira belíssima, mas que isso não significa que o ambiente tem que ser completamente feito nos moldes que a gente deseja para não cair em percepções tão equivocadas como essa que eu abri o vídeo falando. Bem, esse é o vídeo, essa é a discussão. Eu sei de novo que parece algo vazio, que a gente devia ignorar, e o meu impulso inicial, com a maior parte das coisas que eu vejo sobre isso, é realmente ignorar, mas de vez em quando me dá uma sensação de que a gente precisa falar pra que... Que bom que falou. Excelente vídeo, excelente roteiro, Gabi, excelente apresentação. Como eu falei, não conheço. Pra quem não conhecia, acho que acabaram constatando aí, Gabi Xavier é uma ótima criadora de conteúdo. Pra quem curte anime, então vale a pena conferir o canal dela. E pra quem já conhecia, talvez tinha parado de acompanhar por um motivo besta, volta a acompanhar porque o trabalho dela é muito bom e com certeza merece a sua audiência. Fica aqui a minha recomendação e os meus 2 centavos sobre essa discussão que foi tão bem apresentada pra gente pela minha querida Gabi. É isso aí, meus queridos, sejam legais aí na seção de comentários, curte o vídeo se você gostou, passa ele adiante também, se inscreve aqui se ainda não for inscrito, se inscreve no canal da Gabi se não for inscrito também. Valeu e até o próximo vídeo. Tá tudo... Cara, o pior de tudo é que esse pessoal que fala que os demônios de Frieren sofrem racismo são justamente as pessoas que teriam empatia suicida e morreriam para esses demônios. Você pode olhar, cada pessoa dessa que tem empatia por esses demônios são justamente o público-alvo desses demônios matar. É justamente essas pessoas que são as trouxas que morreriam. Bom, pessoal, esse vídeo fica por aqui. Muito obrigado por terem assistido até o fim. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e comentar com suas opiniões. Considerem também ativar o sininho para serem notificados das lives e vídeos. Meu nome é Mr. Zaknis, um grande abraço por trás com muito carinho e até a próxima. Fui!